Olá, bom dia, paz e graça, amados. Como é que vocês estão? Abençoado, tudo bem com vocês? Tudo na paz, tudo no Shalom Adonai. Bem, amados irmãos, hoje eu quero trazer uma reflexão de um tema que eu gostaria de comentar. E também gostaria muito que você comentasse aqui embaixo. Olha só, um determinado filósofo aqui do Brasil, ele é uma pessoa muito conceituada mesmo, tá? Ele faz um comentário que eu achei bastante pertinente, esse comentário que ele fez, e eu gostaria muito de falar com vocês a respeito desse comentário que ele fez, tá? Pastor, mas qual foi o comentário que ele fez? Ele fez um comentário muito mesmo interessante. Ele vai falar sobre o dom de línguas, né? Que a gente chama, o pentecostal chama línguas estranhas, né? O nome desse filósofo é Leandro Carnal. Ele ironiza, né, o dom de língua e chama a prática pentecostal como de delírio, né? Delírio pentecostal. Eu achei muito penitente esse comentário dele e vim ler. Eu gostaria de compartilhar a minha opinião a respeito desse assunto. Logicamente que eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu apenas vou dar a minha opinião, tá certo? Você pode dar a sua, você pode ter a sua opinião, isso aí, entendeu? Você tem a sua opinião, você discorda da minha, não tem problema, você vem aqui embaixo e comenta, pastor, eu não concordo com a sua opinião, eu não aceito a sua opinião, não tem problema, tá certo? Pode discordar e pode também concordar, tá certo? É só vir aqui embaixo, mas logicamente que para você vir aqui embaixo, eu tenho que pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, me ajuda a atingir a meta de 1000 inscritos. Falta pouco, irmãos. Me ajuda aí. Pede um amigo, uma amiga para se inscrever no canal, não custa nada, é de graça. E ela vai estar me ajudando a prosseguir fazendo as lives aqui, curto, 10, 15 minutos, tá certo? Mas quando nós tivermos atingido a meta de 1000 inscritos, já poderemos trazer alguns estudos mais profundos, né? Para vocês. Então me ajude a atingir essa meta de 1000 inscritos para que nós possamos trazer um estudo mais amplo, né? um estudo mais melhor para nós nos edificarmos, tá certo? Então eu conto com a sua ajuda para atingir essa meta de 1001 inscritos. Por favor, não saia daqui sem antes se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Olha só o que esse rapaz, Leandro Carnal, fala. Em vídeo do curso bíblico Carnal, esse rapaz ele não é cristão, né? Ele não é. Ele não tem uma conduta de cristão, né? Mas tem muitos seguidores, mas muito mesmo. O cara é realmente um filósofo muito bom, né? E também ele é historiador, né? E além de ser filósofo, eu entendo ele como um filósofo, tenho ele como um filósofo, porque eu conheço os seus questionamentos, a sua liturgia em si, o que ele fala. E ele, historiador, irmão, ele afirmou que o dom de línguas se referia a idiomas reais e não a dons espirituais sem sentido. Em parte, eu concordo, tá? Eu concordo plenamente. O historiador e filósofo Leandro Carnal é conhecido por seu posicionamento, tá? Ateu, ele é ateu. Ateu comentando a Bíblia e dando estudo bíblico. Tem noção disso? Ah, Jesus. Conhecido por seu posicionamento ateu, análise crítica sobre a religião, gerou forte repercussão nas redes sociais ao comentar o que as igrejas pentecostais identificam como tons de línguas. Em vídeo recente do curso bíblico com Carnal, você tem noção, não? Um ateu dando estudo bíblico. O negócio está complicado. Você não acha que está? Um ateu dando estudo bíblico. Rapaz, não sei não, viu? O intelectual afirmou que as manifestações com balbúcio e sons ininteligíveis comum em cultos pentecostais não tem base bíblica.
e representam um delírio usado para manipular emocionalmente os fiéis. Vai vendo aí. Carnal, estou lendo aqui a reportagem, depois eu vou dar a minha opinião, você pode dar a sua opinião, tá certo? O Karnal argumenta que a prática moderna da chamada glossalalia é uma interpretação equivocada do texto sagrado, sustentando que o episódio relatado no livro de Atos dos Apóstolos não se refere a uma linguagem celestial ou mística, mas sim a um milagre de comunicação entre os povos de diferentes idiomas. O verdadeiro, abre aspas, o verdadeiro tom das línguas não é falar palavras sem sentido. Pedro falando em aramaico e sendo compreendido por quem fala grego, latim ou siriaco, isso é o dom de língua, explicou ele. Durante o vídeo, o filósofo chegou a imitar a maneira como alguns fiéis oram em línguas, ironizando a prática e afirmando que tais manifestações não passam de falta de discernimento e estímulo psicológico. De forma provocativa, declarou, abre aspas, dizer que ficar balbuciando sons aleatórios e o dom das línguas, não. Isso é falta de proteína na gestação. E delírio, um completo delírio para enganar pessoas. Para ele, o filósofo, o fenômeno que surgiu em movimentos pentecostais, especialmente após o avivamento da Rua Azusa, no início do século XX, não encontra respaldo teológico no contexto original do Novo Testamento. Karnal concluiu dizendo que o dom de línguas, conforme escrito na Escritura, é a capacidade de se comunicar de forma compreensível entre diferentes nações, relacionando aos dons espirituais ligados à sabedoria e à ciência. A declaração do historiador dividiu opiniões. Enquanto os seguidores elogiavam a sua interpretação racional, cristãos pentecostais reagiram com indignação, acusando-o de desrespeitar a fé e zombar de experiências espirituais consideradas sagradas. Você percebe, irmãos, a qual você pode imaginar mesmo. Um ateu explicando a Bíblia. Eu estou realmente, por isso, irmãos, que precisamos valorizarmos os canais. Esse homem tem vários seguidores, mas não é pouco, não é vários. Mas é um ateu. Muito. Eu estou lendo essa reportagem aqui, eu estou vendo que as pessoas, irmãos, dão crédito, sabe? Dão crédito a essas pessoas. Mas o que diz a palavra do Senhor? Vamos para a Bíblia, né, irmão? Olha só o que está escrito aqui na Bíblia. Eu agora vou dar o meu comentário pelo que está escrito na Bíblia, tá bom? Olha só. Em Mateus 16:17, diz assim. Mateus 16:17. E estes sinais seguirão aos que creram. Ou crerem. Preste atenção, irmão. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegou aí? Aos que crerem. Ele, filósofo, ele está correto em não crer. Porque ele é ateu. Você já viu ateu crer em alguma coisa da Bíblia? Mas tem muitas pessoas, irmãos, por isso que eu estou dizendo, muitas pessoas estudando a Bíblia com ele. Você tem noção? Vocês têm noção disso? Então, a gente precisa, irmão, cair na real. Nós, cristãos, não caímos nessa, mas os evangélicos, irmão, e os crentes têm que cair na real. Porque a palavra é muito clara, meu irmão. É muito clara para ele. Aqui, os sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Tá? Então, ele já está fora desse contexto, porque ele é ateu, ele não crê em Deus.
Então, ele está correto, ele nem crê, não crê nos dons espirituais, porque ele é ateu. E isso é para quem crê. Outro ponto interessante é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3, diz assim: e foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, sobre aqueles que ali estavam. Certo? E o texto, ele é muito claro, versículo 4 diz assim: e todos foram cheios de quê? Do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E bom, primeiro ponto, escuta, lê com calma, tá? E todos foram cheios do Espírito Santo, vírgula. E começaram a falar em outra língua. Primeiro, irmãos, eles receberam o quê? O Espírito Santo. Para depois falar em outras línguas. E nesse ponto, ele está certo, porque cada um entendia no seu próprio idioma, quando Pedro falava. Então, primeiramente você tem que estar com o Espírito Santo para falar em outras línguas, para profetizar, para curar. Você precisa crer no Espírito Santo, ter o Espírito Santo. Para quê? Para que você possa falar, irmãos, na língua a qual Deus vai dar a você naquele momento, para aquele ato. Não sei se você está entendendo. Mas o texto aqui, em Atos capítulo 2, versículo 4, é muito claro. Ele diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Primeiro, eles foram cheios do Espírito Santo. Depois, ele falaram em outras línguas. O que eu entendo aqui é que eu não preciso, irmãos, para mim ter, vamos dizer assim, o Espírito Santo. Eu posso ter o Espírito Santo e não falar em outras línguas. Porque tem determinadas religiões, determinadas igrejas, que diz que a identificação de que você é cheio do Espírito Santo é ao falar em línguas estranhas. E não é. Você está entendendo? Eu sou batizado com o Espírito Santo. Está entendendo? Mas eu podia muito bem não falar línguas estranhas. Até porque falar línguas estranhas, agora, ela é específico para uma coisa. Eu vou dizer lá na frente, depois eu lhe digo para que é que a língua ela é. Mas aqui o texto, nesse texto aqui, ele está certo. O filósofo está certo. Porque naquele momento ali, tinha grego, certo? Tinha siriaco, tinha outras línguas, tinha muitas outras línguas ali, mas todos ouviram falar nas línguas da qual eles pertenciam, porque o Espírito Santo de Deus estava evangelizando. Irmão, o Espírito Santo, ele é dado para aquele que tem amor à alma. Amor à alma, porque a pessoa quando evangeliza, a pessoa tem amor à alma, a pessoa tem sede por ganhar a alma, esse é batizado com o Espírito Santo. Aquele que não ama a alma, aquele que não evangeliza, aquele que não busca a alma, esse, irmão, na minha visão, não sei se você concorda, tá certo? Ele não tem o Espírito Santo. Se eu não evangelizo, se eu não tenho amor à alma, se eu não quero pregar o evangelho, se eu não tenho vontade de ganhar uma alma, eu não tenho o Espírito Santo. Porque para isso o Espírito Santo foi chamado, foi colocado. Para você pregar a palavra, através da palavra, a pessoa receber a palavra, a fé, e a partir daí ele começar a crer em Jesus Cristo. Tá certo? Então, olha só, olha outro ponto. Em Atos capítulo 2, versículo 11. Os cretenses e árabes, todos nós temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Como é que é, irmãos? Ó, os cretenses e árabes, ou seja, Deus batizou, com o Espírito Santo que eles receberam, e o Espírito Santo impulsionou a evangelizar, a pregar o evangelho aonde, naquela língua árabe, naquela língua cretense. Você está entendendo? Então, o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo. Depois de receber, Deus usou para ganhar almas. E mais de 3.000 almas foram salvas. Por quê? Porque as pessoas entenderam, tá certo? Entenderam na língua deles
o poder de Deus ser manifestado ali. Pena que eu não tenho tempo, porque já chegou ao final, mas essa é a minha opinião. Nesse momento, eu tinha muito mais a falar, mas o tempo não dá, por isso que eu peço a vocês humildemente, me ajude a atingir a meta de 1000 inscritos, para que eu possa ter mais tempo para explicar para vocês a respeito desse assunto e outros assuntos. Me ajude a atingir a meta de 1000 inscritos, para que eu ganhe mais tempo no YouTube e com isso eu possa me expressar melhor a respeito desse assunto e de outros assuntos. Então, me ajude a atingir a 1000 inscritos. Peça alguém, peça um amigo, uma amiga, coloca no WhatsApp da família, pede, escreve aí nesse pastor, é de graça, ele não vai pagar nada. Me ajude a atingir essa meta para que eu possa trazer mais subsídio para que nós possamos aprender a palavra, não de um ateu, mas da pessoa, irmão, que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E eu conto com a sua ajuda e você é responsável para propagar esse evangelho também, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.